O que é o Comitê Territorial do Vale do Tibagi? O comitê territorial é uma estratégia do SEBRAE para dinamizar, né, a melhoria do ambiente de negócios, né, proporcionar essa melhoria desses, desses territórios realmente para que se tornem ambientes mais favoráveis, né, para os pequenos negócios. Hoje no Paraná nós temos 24 comitês territoriais e o Comitê Vale do Tibagi faz parte aqui né, da nossa regional centro e tem atuação em 9 municípios do Vale do Tibagi. E hoje ele tem uma estratégia pautada na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né, onde por meio de um diagnóstico identificam-se alguns setores que são prioritários e potenciais, e em cima disso esse grupo de líderes passa a discutir algumas ações que possam potencializar isso não só a nível municipal, mas também a nível regional, né? E ele tem essa base de ter, como tu já bem mencionou antes, trazer essas lideranças aí do poder público, do poder privado, né, das instituições de ensino, das associações, das cooperativas, né, desse terceiro setor, priorizando essa quádrupla hélice para que realmente sejam ações de impacto nos territórios. Agora, Suelen, qual é o plano de ação e planejamento desse comitê e qual é a sua base? A base das ações do Comitê Territorial foi um diagnóstico, né, realizado lá em 2019, antes da pandemia. Então, foram identificados alguns pontos fortes, alguns pontos fracos e como que isso poderia ser trabalhado, né, nessa discussão macro e levado para os municípios, considerando que o comitê é formado por liderança de todos esses municípios, né. Então, foi feito um diagnóstico e algumas atividades saíram como prioritárias nesse contexto. No Vale do Tibagi, especificamente, pautado nos capítulos da Lei Geral, saíram algumas ações prioritárias. O comitê optou por trabalhar com 3 eixos, que é o eixo de educação empreendedora, o eixo de turismo e o eixo de agricultura familiar. Então, com base nesse diagnóstico, eles priorizaram esses três eixos para desenvolver ações que pudessem gerar um impacto, né, a nível territorial. Então, é mais ou menos baseado nesse diagnóstico, numa realidade do território, que foram priorizadas essas ações, né? Então, por exemplo, no eixo de educação empreendedora, ficou estabelecido, né, foi identificado que não adianta a gente discutir o futuro se a gente não trabalhar o presente. E a base disso seria trabalhar, então, a educação empreendedora nas escolas. A partir disso, o comitê passou a fazer uma sensibilização em todos os municípios, né, para que pelo menos uma ou duas escolas tivesse algum programa de educação empreendedora na sua grade de ensino, né? E assim está acontecendo, né? A maioria dos municípios está aderindo e está colocando em duas, três, algumas até, né, em quase todas as escolas, alguma ação de educação empreendedora. O eixo de turismo, da mesma forma, como que vamos trabalhar o turismo se não sabemos a real potencialidade? Então, hoje até tem uma reunião do eixo de turismo, onde eles vão discutir algumas ações, né, de sensibilização nesses municípios, levando alguns seminários, fazendo diagnósticos, né? E a agricultura familiar também. Como potencializar os pequenos produtores rurais, né? Fazendo com que o próprio município passe a comprar desses produtores rurais, né? Para que eles não precisem buscar fora esses produtos para merenda escolar, por exemplo, né? Que eles possam pegar desses produtores aqui. Então, a coordenadora de eixo passa a visitar as escolas, as nutricionistas, as secretarias de educação, junto com a Secretaria de Agricultura, né, trazendo essa integração entre o mercado, né, e os produtores, né, de uma forma que isso possa acontecer de maneira regional também. Agora, Suelen, o que vem a ser a educação, ou seja, o eixo da educação empreendedora?
Então, como eu comentei, né, foi bastante discutido isso, que muitos desses potenciais existentes no território acabaram que até hoje não foram desenvolvidos na sua totalidade ou realmente aproveitados por falta de uma cultura empreendedora realmente, né? De achar que, eu preciso me formar e preciso ser, né, empregado numa boa empresa e tudo mais, e que não há essa provocação para que haja novos empreendimentos, né? E aí, como existem educadores, né, no meio dessa discussão, veio essa proposta de aproveitar programas que o próprio Sebrae tem, né, para potencializar essa cultura empreendedora já nos pequenos, né, já nas escolas. Então, trazendo programas, né, como o GEP, que já existe, capacitação para professores, para os próprios alunos também, que vai do ensino fundamental ao ensino médio, para que eles tenham esse olhar já de administração, de gestão, de empreendimento, né? Isso, assim, não é a criação de novos programas, é aproveitar o que já existe, seja no Sebrae, seja no município, mas potencializar, né, e mostrar esses resultados existentes, de repente, trabalhar um programa de capacitação com essas crianças ou com esses professores, lá no final do ano fazer uma feirinha e ver que eles já entendem, poxa, se eu fizer tal atividade, se eu produzir tal produto aqui e eu vender, eu sei como fazer a minha precificação, eu sei que isso aqui eu vou poder comprar uma coisa melhor, que eu vou poder ajudar. Então, assim, é trabalhar essas pequenas ações que despertem nos alunos, né, e até mesmo nos professores, esse olhar para o empreendedorismo que, por consequência, né, dinamiza todo um território, né, pelo desenvolvimento econômico. Agora, de qualquer maneira, há um tempo atrás, o Sebrae fez algumas ações, tomou algumas ações para ajudar o outro lado, que é o lado do poder público, né? Para ensinar como o poder público poderia comprar de produtores locais. Agora está se agindo no outro lado, ou seja, na outra ponta. Quando é que isso começa a beneficiar a população como um todo? Bem colocado, Márcio, realmente, né, a gente tenta, busca, né, a nossa missão aí de desenvolvimento dos pequenos negócios, né, a gente tenta realmente melhorar esse ambiente de negócios e olhar ele de maneira sistêmica, né, entendendo que são vários atores que fazem parte e que a gente pode contribuir com tudo isso, né. O nosso objetivo é que isso aconteça o mais breve possível, né, mas, eu acho que, como tu falou, a gente teve já essa sensibilização do poder público também, do setor de compras ali há um tempo atrás. Então foi sensibilizado uma parte. Agora a gente passa uma etapa que é a sensibilização de quem faz ali os processos, né, as demandas das compras, né, e também, por outro lado, a sensibilização já com os agricultores. Então, esse ciclo já começa a se fechar. Lógico que a gente precisa respeitar os tempos aí, né, os calendários produtivos, a gente precisa respeitar também os processos aí, os editais de compras e tudo mais, mas assim, a gente acredita que com essa ação, com essa sensibilização, para o ano de 2023 a gente já consiga fazer com que esses matches, né, com que esses encontros já aconteçam, porque assim, esse ano é praticamente um ano de sensibilização e de planejamento. As efetivações, embora a gente já tenha alguns relatos de alguns municípios que já começaram a se aproximar de alguns produtores rurais, por exemplo, né, e já começaram a entender que produtos que eles produzem, o que já dá para colocar em editais e tudo mais. Então, a gente acredita que a partir do ano de 2023 a gente já tenha um aumento aí desse número da aquisição da merenda escolar, por exemplo, né? Então a gente já entende como resultado. No eixo da educação empreendedora, a gente já pode dizer que a gente já tem as nossas conquistas aí para esse ano de 2022, que foi a adesão dos municípios às atividades de educação empreendedora, né? Então a gente já começa a ter esses resultados. Esses eventos que eu citei também de sensibilização do turismo, então são ações que já estão acontecendo. O impacto delas talvez acabe acontecendo daqui a alguns anos, né? Porque é todo o estabelecimento de uma cultura, né? A gente está mudando com uma cultura. Mas esses pequenos resultados a gente já comemora eles, né? Porque realmente a abertura
abertura dos municípios, a adesão a essas propostas do comitê, realmente tem feito com que o comitê se tranquilize e tenha esse engajamento de mais 20 e poucos líderes, porque acreditam que o comitê, como grande articulador, pode fazer a diferença no desenvolvimento territorial do Vale do Tibagi.